É pessoal, o ano tá acabando e teve muitos notebooks legais que passaram aqui no canal esse ano, mas teve um deles especificamente que não só passou aqui no canal, mas no YouTube inteiro, no Brasil inteiro, e que o pessoal amou demais, que foi esse cara aqui, o Asus VivoBook com Ryzen 5 4600H. Esse notebook aqui foi o maior sucesso, ele já nem é desse ano, esse notebook já é do ano passado, mas ele foi um sucesso absoluto esse ano, até que um dia, do nada, ele sumiu. Ninguém mais conseguia comprar, não tinha mais nenhuma loja, acabou, ninguém conseguia comprar, sumiu. A Asus parou de fabricar esse notebook. E aí um tempo depois ela lançou uma versão nova, só que esse notebook tinha vantagens em relação à versão nova. E nesse vídeo eu vou mostrar pra você por que todo mundo quis esse notebook esse ano, quem comprou esse notebook se deu bem, mas qual que são as alternativas para esse notebook que você pode comprar hoje pelo valor que ele custava antes e até mesmo às vezes até melhor do que ele. Então sim, tem alternativas para ele hoje em dia. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, sim. Esse aqui é o Asus VivoBook. Simplesmente Asus VivoBook. Não tem Go, não tem nada no nome. Asus VivoBook. Por que esse notebook aqui era tão bom? Porque eu quero começar falando do ponto negativo dele, porque é o único. É o único. E depois disso, todo o resto é mil maravilhas. É a tela dele. Vocês estão vendo que a tela dele é um pouco amarela, não tem cores tão boas. Na hora que vira de lado aqui, ó, fica um pouco escura. Na hora que eu coloco para baixo, fica um pouco clara. Essa tela dele aqui é uma tela TN. É uma tela bem fraquinha, sabe? Não é uma tela tão boa, não é uma tela tão bonita. Mas, dessa categoria de notebook, realmente era um ponto muito negativo, porque o Galaxy Book 2 que concorria com ele vinha com tela IPS. Todos os notebooks que concorriam com ele vinham com tela IPS ou VA. Ele tem uma tela TN, que é meio ruim. Porém, de todo o resto, ele é muito bom. E na época, ele era, inclusive na época, né? No começo do ano, de todos os notebooks que concorriam com ele, ele era o mais forte. Bom, esse notebook aqui você encontrava na Amazon para comprar por mais ou menos R$ 2.200, R$ 2.300 nessa versão aqui, ok? E por que ele é tão forte? Felipe, olha só, eu tô aqui com o Homem-Aranha aberto. Homem-Aranha é um jogo que na nova versão desse notebook não abre, inclusive, por quê? Aqui nós temos um processador Ryzen 5 5600H, como é um final H, é um processador bem mais forte, consegue alocar muito mais VRAM, consegue ter um clock maior, então a gente consegue abrir um jogo pesado como o Homem-Aranha rodando liso, tá? Muito bom mesmo, tá rodando a 40 FPS. Esse notebook aqui tem 12 GB de memória RAM, tinha versões dele com mais, dele com menos de memória RAM, mas dá pra fazer upgrade de memória RAM nesse notebook, dá pra fazer upgrade de SSD, é bem fácil de abrir esse notebook, e é um notebook que na época, como eu falei no começo do ano, R$ 2.300, rodava Homem-Aranha, sendo que hoje em dia você tem vários notebooks que não conseguem aguentar abrir, mesmo tendo às vezes processadores mais fortes, porque são processadores hoje em dia com muito mais focado em economia de energia do que desempenho e não consegue alocar tanta VRAM. Por exemplo, a nova versão desse notebook, o Asus VivoBook Go, é um excelente notebook, roda quase todos os jogos que esse daqui roda, mas o Homem-Aranha não abre, porque lá no Asus VivoBook Go nós temos um Ryzen 5 com final H, que não consegue alocar muita memória RAM para a placa de vídeo integrada. Então na hora que a gente coloca para abrir o Homem-Aranha, ele não abre no Asus VivoBook Go. Claro, os outros jogos que abrem, eles rodam bem parecidos. O Asus VivoBook Go também é bem potente. Mas, realmente, esse notebook aqui era um sucesso absoluto. Tirando a tela dele, ele era um sucesso muito grande. Aí você fala assim, tá, Felipe, mas aí, tirando a questão da tela, que sim, tem um ponto negativo, e do processador, que realmente era um ponto muito positivo, porque é um processador com final H, já vinha aqui, nessa minha versão aqui tá com 12 GB de memória RAM, então já vinha com bastante memória RAM. Qual que era, então, a vantagem que ele tem em relação aos novos? Bom, tirando essa questão do processador, ele não tem nenhuma diferença prática em relação à nova versão. A nova versão tem mais vantagens. Mas sim, o processador fazia muita diferença, como eu mostrei para vocês, porque ele era um notebook barato, que sim, economizava em tela, mas tinha um acabamento muito bom, conexões muito legais, USB tipo C, aqui, USB tipo A aqui dessa lateral, né? Nessa outra lateral USB tipo C, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, duas USBs tipo A, saída HDMI e entrada proprietária para carregamento. É um notebook muito portátil, com uma cor muito bonita. Então, como ele economizava em tela, mas tinha um processador mais potente do que todos, realmente ele era muito bom. E aí depois que ele saiu de linha, a gente ficou muito tempo sem ter um notebook tão bom assim, aí depois voltou dois notebooks muito bons. E é esses que eu quero falar para você nesse vídeo. O primeiro é o Asus VivoBook Go, a nova versão daquele lá. Aqui a gente continua com a mesma tela, tá? Uma tela mais simples, uma tela TN. Vou até aumentar o brilho aqui para ficar melhor para vocês, olha só. É uma tela TN, tá? Então é uma tela que não tem cores assim tão boas, apesar de aqui as cores serem melhores do que na versão antiga. Eles calibraram melhor a cor aqui, não é tão amarelo, é uma cor mais bonita. Mas mesmo assim, é uma tela que quando você olha de lado, fica mais escura, etc. Mas sem sombra de dúvidas, a tela melhorou. Ponto positivo. Outra coisa que melhorou, ele ficou ainda mais fino, muito mais fino e mais leve.
Isso porque aqui nós temos agora uma memória RAM DDR5. Nós temos as mesmas conexões, tá? USB tipo A, USB tipo C aqui também, saída HDMI, entrada proprietária para carregar, entrada e saída de fone de ouvido e microfone, e na outra lateral uma USB tipo A. Na verdade ele só perdeu uma conexão, que é uma USB tipo A que tinha a mais no outro, mas ele ficou mais fino, mais leve. Aqui nós temos uma memória RAM DDR5 que é muito mais rápida, o que é um ponto positivo, mas como o processador não é final H, alguns jogos que esse daqui abria, esse daqui não abre, alguns, mas o que abre, realmente eles rodam bem parecidos porque o processador é muito bom. É um notebook bem legal, aguenta sim abrir alguns jogos como eu falei, é muito bom para trabalhar, ótimo para estudar, e é um notebook que hoje você encontra no valor normal por R$ 2.300, basicamente o que custava o Asus VivoBook, e quando está em promoção você encontra ele na Amazon até mais ou menos uns R$ 2.150, R$ 2.200. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, se ele não estiver barato, tem também o meu link do grupo de ofertas onde eu sempre mando os notebooks lá. Mas aí você fala assim, pô Felipe, legal, gostei, mas você falou também que tem notebooks que vieram para substituir o Asus VivoBook e são até melhores. Pois é, e é o caso desse carinha aqui, olha só, esse daqui é o Galaxy Book 4. O Galaxy Book 4, ele, naquela época, né, o Asus VivoBook concorria com o Galaxy Book 2, que era muito mais caro do que ele. Porém, o Galaxy Book 2 tinha algumas vantagens, mas era muito mais fraco. Entretanto, agora, o Galaxy Book 4 evoluiu muito. Ele não é mais fraco do que o Asus VivoBook Go, na verdade ele é mais forte. Isso porque aqui nós temos um i3 de 13ª geração. Esse i3 de 13ª geração equivale quase aqui a um Ryzen 7, basicamente, desses notebooks aqui, como se fosse o Asus VivoBook Go. É um i3 muito forte. Nós temos 2 núcleos a mais aqui de processamento do que temos no Asus VivoBook Go. Temos uma tela IPS com cores lindas, dá para olhar de lado, que não muda o ângulo, as cores dessa tela é maravilhosa. Além disso, é um notebook todo com acabamento em metal, tá? Em alumínio, aqui em aço, alumínio, né? Na verdade. Então assim, muito bom, um teclado maravilhoso. Basicamente nós temos aqui uma evolução do Galaxy Book 2, mas muito forte. Esse notebook é realmente bem mais forte. Na hora de abrir um Valorant, ele consegue rodar Valorant a 140 FPS, às vezes até mais do que isso. Ele também consegue abrir jogos mais pesados, como por exemplo The Crew 2, não é tão bom para isso, mas até que ele abre. E jogos mais leves, ele vai muito bem mesmo. É um notebook que com certeza veio para substituir. Nenhum dos 2 novos notebooks aceitam upgrade, tá? O Asus VivoBook normal dava para fazer. Os novos aqui, esses, tanto o Asus VivoBook Go quanto o Galaxy Book 4, não dá para fazer upgrade mais de memória RAM, mas nesse caso aqui já vem com 8 GB de memória RAM os dois, que já é mais do que suficiente. Aí você fala assim, tá Felipe, quanto que custa o Galaxy Book 4? Bom, no momento que eu tô gravando esse vídeo, R$ 2.600. Às vezes também tem promoção, o link dele também tá aqui na descrição, e na minha opinião, vale muito a pena você ir no Galaxy Book 4. Vale também a pena ir no Asus VivoBook Go, caso a diferença de preço esteja muito grande. Às vezes o Asus VivoBook Go está muito mais barato. Que é algo mais barato, custo-benefício, que roda tudo, ótimo para trabalhar, vai no Asus VivoBook Go. Que é ótimo, um ótimo notebook que roda tudo, tem uma ótima tela e às vezes vai pagar ali só uns R$300 a mais, R$400 a mais, vai no Galaxy Book 4. Os dois são excelentes. Sem sombra de dúvidas, o Asus VivoBook normal foi um notebook excelente desse ano. Tanto que foi um parâmetro para eu comparar quase todos os outros notebooks baratos que teve aqui no canal. Depois dele, quase nenhum notebook realmente batia ele, até a chegada do Asus VivoBook Go e do Galaxy Book 4, que na minha opinião são os notebooks que de fato substituem o tão querido Asus VivoBook. Mas e aí, você teve um Asus VivoBook, você tem um Asus VivoBook, você comprou ou conhece alguém que comprou? O que você acha desse notebook? Você ainda tem ele? Comenta aqui embaixo a sua opinião e comenta aqui também qual outro notebook você acha que substituiu ou que pode substituir o antigo Asus VivoBook com Ryzen 5 4600H, um baita de um notebook desse ano de 2024. Para mim, esses dois aqui são com certeza ótimos substitutos. O link para comprar os dois está aqui na descrição, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto galera, valeu e falou!